Olá, amigos. Eu sou o historiador Arouvel, fazendo aqui mais uma análise política, trazendo aqui comparativos do eleitorado, projeções para a eleição de 2024 em Araci. Vou trazer aqui informações importantes, dados reais e também projetivos. Eu já peço que você se inscreva nesse canal. Estarei postando aí diversos vídeos, agora durante o período eleitoral, depois também com análises, após os resultados e mudando também de perspectivas para cenários aí do estado e federal. Portanto, a sua inscrição e seu apoio é fundamental nesse canal. Vamos de informação. É, Nós temos, nós tivemos na eleição municipal de 2020 41.400 eleitores em Araci, 41.475 eleitores em Araci, e o curioso foi que na eleição atual de 2024 nós temos aqui uma diminuição considerável. Então, diminui agora para 39.530 eleitores. Não é o objetivo desse vídeo, mas quais poderiam ser as causas dessa redução? Bem, nós temos duas principais causas pela redução de praticamente 2.000 eleitores, um número muito, ou seja, quase praticamente 4%, né? Uma redução aí muito considerável de cerca de 4%. É claro, eu não preciso fazer aqui o percentual exato, mas aqui na matemática já é que eu posso fazer agora, é cerca de 4%, uma redução de 1.900 eleitores, uma redução muito considerável, 1.945, matemática aqui tá, eu acho que está boa, viu? Então, essa redução se deu por dois motivos especialmente. Primeiro motivo, o cadastramento biométrico que aconteceu logo após aí, a eleição, né, de 2020, né, nós tivemos cadastramento biométrico, né, sendo obrigatório. Portanto, isso fez com que muitos eleitores que não compareceram ao recadastramento da biometria tiveram a sua situação irregular. Então, deixaram de ser considerados aqui como eleitores aptos. Aqui são eleitores aptos, 39.530. Então, esses 1.945 que ficaram inaptos, ou claro, também podem ser por outros motivos, a exemplo da redução da população, né, que é um dos critérios. A redução ocorreu pela falta do comparecimento na biometria de alguns desses, inclusive, claro, idosos, né, que não fizeram mais, que não são mais obrigados a votar. Então, houve aqui, digamos que, uma forma de tornar mais enxuto, né, o quadro de eleitores, tirando aqueles que já não eram obrigados a votar, alguns, né, do que não, mesmo tendo ali 80 anos, não quis ir fazer a biometria, então, não tem problema, porque não é mais obrigado a votar, e não terá mais direito a votar porque está sem a biometria. Então, aqueles que idosos de 80 anos, né? Outras pessoas que não compareceram, além desses possíveis que não compareceram na biometria, além dos idosos, também aqueles que estão morando fora. Então, temos muitos aracienses, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e qualquer outro destino. Então, eles também, se não compareceram para confirmar o domicílio eleitoral, a biometria, também foram retirados dos eleitores aptos. Então, as causas são essas duas. Eleitores que não compareceram na biometria, que pode ser aqueles de mais idade, que não querem mais votar, ou mesmo, apesar de que, mesmo sendo idoso, é bom ter o título regular, né? Mas pode ter sido alguns que não compareceram, e também aqueles que estão morando fora, que deve ser, inclusive, a maioria, né? E aí eles podem ter pedido até transferência, né? Depois disso, né? Fizeram biometria lá onde estão. E o segundo motivo, dentro desses motivos aqui que eu já citei, é a questão da diminuição da população. Então, também isso acaba, ou seja, mais idosos, né, ali que eram eleitores faleceram e o número de jovens diminuiu. E realmente essa é uma realidade da população atual. Inclusive, a população atual de Araci, no último censo, ficou em 48.294 habitantes. Esse número aqui, inclusive, por causa de 1.700
perdeu aí 2 vagas na Câmara de Vereadores. Então, 2 vereadores a menos, exatamente por falta de superar 50 mil habitantes a população. Então, essas são as duas causas: falta da biometria, que não compareceu na biometria, e realmente a tendência ali de envelhecimento da população, então, diminuição aí da população de Araci, e isso faz com que diminua também o número de eleitores. Já disse essas causas, o que é que vocês precisam saber? Isso você que gosta de análise política, saber quem é que deve ser eleito, você já sabe que agora ficaram aí 13 vereadores, né? 13 vagas na Câmara. Deve saber aí, será que a Câmara de Vereadores já atualizou a Lei Orgânica Municipal? Se a Lei Orgânica diz que deve ser 15 o número, está inconstitucional, porque a Constituição prevalece e lá diz que municípios com menos de 50 mil habitantes, no caso era assim, um pouco menos, então são apenas 13 vagas. Precisaria ter 50 mil ou mais para 15 vagas na Câmara. A não ser que venha a ter qualquer outra medida e depois qualquer outra decisão que venha a ajustar o número para 15. Mas o que está prevalecendo é o que a Constituição diz, então já está em vigor essa redução também no município de Araci. Com esse número menor de eleitores, nós vamos ter também aqui uma mudança na questão dos votos válidos. Então, nós entendemos que na eleição de 2020, dado real, compareceu aí 31 mil eleitores, equivalente a 75%, compareceu para votar, de 41.400, 10.400 não compareceram. Nessa eleição, como houve um ajuste, diminuiu um pouco, o número de abstenções também vai cair para 9 mil. Então, não dá para 10 mil deixar de comparecer, até porque alguns deles que não compareciam já estão inaptos, né? Não fizeram biometria, né? Ou já eram idosos. Então, nessa eleição, vamos ter um comparativo aqui. Em 2020, compareceu 31.001, equivalente a 75%. Quando é na eleição para deputado, senador, o comparecimento é menor ainda. Então, normalmente comparece 72%, 73%, mas para prefeito a disputa é muito mais acirrada, prefeito e vereador, e até a galera que está trabalhando fora são convocadas aí pelos seus candidatos a virem votar. Ou aqueles também aqui no município providenciam o transporte para que vá votar, até idosos, né? Então, até pessoas com deficiência, que tenham mais dificuldade, quando é eleição municipal, a galera vai providenciar, né, o transporte de qualquer forma ali para que vá comparecer. Então, detalhe: eleição estadual, comparecimento é menor. Eleição municipal, comparecimento é maior. Portanto, a gente faz esse comparativo com 2020. Votos válidos em 2020 foram 29.440. Na eleição de 2024, né, deve haver uma redução de votos válidos também. Eu vou depois falar ainda sobre isso. 29.440 é considerado. Quais são os votos válidos? É aquele que foi. Aqui eu estou falando votos válidos para vereador. Tem também os votos válidos para prefeito. Na eleição de 2020 foram 29.440 para vereador. Isso porque aqui considero o voto que foi dado diretamente nominal para o candidato e o voto que foi dado na legenda. Na legenda é no número, os 2 números iniciais do partido. Aquele eleitor que errou, e é muito. O quantitativo de pessoas que erram voto é muito. Erram a ordem. Ou seja, ao invés de votar para vereador, já digitou o número do prefeito, talvez, e confirmou. Esse voto, ele não é perdido, ele fica para a legenda, para o partido. Digamos que na eleição de 2020, e o partido que mais teve voto na legenda foi o PDT, ou seja, aquele eleitor menos consciente, ao invés de digitar os 5 números do vereador, digitou só os 2 números, por exemplo, 12, achando que já ia votar para prefeito e confirmou. Então, esse número 12 para vereador não foi para nenhum específico, mas sim para o partido. Então, serviu, é considerado válido. Aí depois a pessoa viu que tem que votar de novo, porque apareceu lá a opção para prefeito, né? Então, de qualquer forma, o voto de legenda é o voto que foi um erro, né? E acaba indo ali para a legenda. Então, não é desperdiçado. O voto desperdiçado é o que aperta na tecla branco, né? E confirma. E também o que coloca qualquer número. Então, botou lá 99.999. Esse é um voto, e confirmou, é um voto nulo. Botou lá um número de candidato que não existe.
botou lá, por exemplo, 10.000. Araci não tem ninguém aí do 10. Acho que é republicanos, né? Então, desse partido. Então, esse voto é nulo. Botou lá um número, botou o número, por exemplo, 25000, antigo DEM. Então, esse é um voto nulo, porque não tem candidato com esse número. Então, o voto branco e nulo soma aí cerca de 5%, equivalente, a 1.500 votos. Então, essa foi a realidade de 2020, né? Agora, vamos ver a realidade atual. Projeção aqui, ó. O que é que nós temos? A projeção de comparecimento de 30.400 eleitores. Repare que um pouco menos do que na eleição passada. 2020 compareceu 31 mil. Nessa eleição, deve comparecer 30.400. Isso porque tivemos a redução do número de eleitores. Mas o comparecimento não deve ser tão menor, porque alguns dos que já não compareciam já eram ali, como eu disse, idosos ou estavam morando fora. Então, aqui os que estão no município devem sim comparecer. Então, por isso que, mesmo tendo uma redução de comparecimento para 30.400, comparada com 2020, você vê que o percentual é maior. Então, nessa eleição, pode chegar aí a 77% de comparecimento, quase um recorde, né? Na eleição passada, 75% compareceram. Então, nessa eleição, como já tem um número de eleitores aqui mais enxugado, retiraram aqueles que já não compareciam, não estavam no município, né? Então, teoricamente, o comparecimento fica maior em 77%. Isso nos permite fazer uma segunda distribuição. Então, desses 30.400, nós devemos ter 28.200 votos válidos. Claro, aqui fica uma observação. Se algum candidato aí que segue a candidatura, mas que está com problema na questão de quitação eleitoral, esse voto pode ser anulado. Então, por enquanto, segue, vai ter a foto na urna, mas o voto, no dia da apuração, ele torna-se nulo. Então, os votos, tanto os votos nulos como esses válidos, vai depender se algum candidato insiste em uma candidatura que não tem fundamento diante da justiça, que está com pendência. Claro, está recorrendo, mas se até a eleição não obteve um retorno de regularidade, no dia da apuração não será contabilizado, mesmo ainda querendo seguir processo no STF, no que for, né, no TSE, mas se chegar no dia da eleição não estiver com a condição deferida, esse candidato, a votação que ele obteve foi contabilizada, mas será destinada como nulos. Então, o voto nulo aqui, eu estou colocando 1.100, é o esperado, aquele voto nulo de erro. Mas pode chegar aí em torno de, por exemplo, mais 800 votos nulos. Ainda temos alguns candidatos em Araci que a candidatura segue com alguma pendência. Alguns já desistiram ou recorreram, mas já perderam. E tem ainda basicamente dois que têm alguma pendência. Então, esses dois indo para a votação no dia, pode, por exemplo, receberem ali 800 votos, né? Os dois, não vai servir para o partido, simplesmente vai ser jogado como nulo. Então, esse voto nulo pode até ir para 2.000 votos, por esse motivo. Não por erro somente na digitação, na votação, mas por votos anulados pela justiça. Então, isso pode acontecer. E, no momento, tem uma perspectiva de acontecer em Araci com algumas candidaturas aí. Então, vamos ver se eles vão conseguirem aí a tempo, né, recorrer desse indeferimento que estava, mas ainda tem o direito de recorrer. Nós já tivemos alguns que desistiram e isso faz com que o partido possa substituir. Então, nós tivemos ali no União Brasil, a exemplo de Fernando do Sem Freio, estava com problemas, né, na questão de prestação de contas, me parece. Então, mesmo que ele tenha recorrido ou vendo que não daria certo, desistiu. Inclusive, fez com que o União Brasil colocasse ali outro candidato, né, no lugar. Então, para o partido é até melhor que desista e entre outro, né, para conseguir formar ali, quem sabe, a votação para eleger um, né? Então, nós temos aí ainda alguns candidatos, inclusive alguns outros que foram substituídos, que eram filiados e que entraram como substitutos também ainda aguardam deferimento. Esses aí são mais certos que irão ser deferidos. Voltando aqui às projeções, vamos lá, com 28.200 devem ser a base aí de votos válidos.
Como que você sabe a votação necessária para eleger um vereador? Bem, é uma conta matemática, não é tão simples. Eu digo que pouca gente sabe fazer essa conta.